Olá, boa noite. Hoje, feriado nacional. Neste 7 de setembro, as praias e parques em todo o país estiveram lotadas. Bom, a queda histórica do PIB do Brasil na pandemia. Quem vai fazer essa análise ao vivo com a gente nesta edição é a Esther William Ferreira. Ela é economista e pesquisadora do CEPS da UFO. Então fique em casa, fique com a gente. O Jornal da UFO está só começando. Dados coletados por pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia indicam influência da flexibilização sobre os indicadores da Covid-19. Essas e outras notícias você confere agora com o boletim preparado pela repórter Larissa Oliveira. Olá, boa noite. Os pesquisadores da Faculdade de Medicina e do Instituto de Geografia da UFO analisaram os impactos da reabertura do comércio em Uberlândia em diferentes fases da pandemia na cidade. O objetivo foi analisar os dados epidemiológicos da Covid-19 no município, a segunda mais populosa cidade de Minas Gerais, comparando com as determinações municipais de abertura e fechamento comercial. Veja todos os detalhes no site comunica.ufo.br. E a Câmara de Uberlândia aprovou o projeto de lei ordinária que oficializa e amplia o projeto Adote uma Praça, já regulamentado há mais de 20 anos e conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A iniciativa dá oportunidade para pessoas físicas ou empresas contribuírem com cuidados e melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas de pontos públicos espalhados pela cidade. Segundo dados da Prefeitura, Uberlândia tem aproximadamente 300 praças. A proposta será enviada para a sanção do prefeito Odelmo Leão. O Banco Central lançou a nota de R$200 com imagem de lobo-guará. A instituição encomendou 450 milhões de unidades da cédula até dezembro e a nova nota entrou em circulação na semana passada. Essa será a 7ª cédula da família de notas do real. Larissa Oliveira para o Jornal da UFO. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou na última terça-feira o resultado para o PIB, o Produto Bruto Interno, no segundo trimestre de 2020, deste ano. A economia brasileira encolheu 9,7% em comparação ao primeiro trimestre deste ano. É uma queda muito significativa. O Brasil vive atualmente a 10ª recessão econômica de sua história. E o que muda agora? Especialistas apontam que das recessões já vividas, essa pode ser uma das mais duras para a economia brasileira. E como vamos sair dessa? Bom, esse é o tema em destaque do nosso jornal. Confira a reportagem especial sobre esse tema. A queda histórica do Produto Interno Bruto não foi algo inesperado para os economistas. Porém, o resultado foi pior do que o previsto para o próprio governo federal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB encolheu 9,7% entre os meses de abril e junho deste ano, em comparação com o trimestre anterior. Os números confirmaram que o Brasil entrou em recessão técnica. Este é o menor resultado para a economia desde 1996. O recuo do PIB brasileiro, tanto no primeiro trimestre como no segundo trimestre, foi maior do que as expectativas do governo federal. Vale lembrar que lá em março e abril, o Ministério da Economia esperava um crescimento de 0 para 2020. Na verdade, todo esse otimismo do governo federal destoava das expectativas de estudiosos, economistas e analistas de mercado. Nos primeiros 6 meses, a economia brasileira já recuou no total 12,2%, ou seja, o somatório dos 2 primeiros trimestres. O fato é que o terceiro trimestre já está comprometido e o quarto dependerá do desempenho das festividades de final de ano. Ou seja, o ano de 2020 terá um PIB negativo de 2 dígitos.
O período analisado corresponde aos meses de maior impacto econômico da pandemia do novo coronavírus, fenômeno observado também em outros países. Os setores com pior desempenho foram da indústria e o de serviços. O PIB industrial caiu 12,3% no segundo trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano. Já o PIB de serviços teve uma queda de 9,7% no segundo trimestre, se comparado com os 3 primeiros meses do ano. De acordo com o professor de economia da UFO, o auxílio emergencial ajudou a amortecer um pouco do tombo da economia. O auxílio emergencial representou um ganho de renda. Esse recurso foi utilizado ao menos para comprar alimentação da população mais pobre, o pagamento das despesas mais básicas de moradia e vestuário, e em alguns casos significou também gastos com reforma da moradia e a compra de aparelhos eletrônicos. A estimativa é de que o auxílio tenha injetado cerca de 300 bilhões de reais na economia. Vamos ver agora o que ocorrerá com as novas parcelas de apenas 300 reais. O fato é que isso por si só representará uma queda de renda, tomando como base a renda média de R$ 400 reais. As consequências da queda do Produto Interno Bruto já podem ser sentidas no dia a dia do brasileiro. Esse recuo considerável do PIB produz, na minha opinião, duas consequências gravíssimas. A primeira é o aumento do desemprego e a segunda, a destruição em massa de empresas de capacidades de produção. A queda na demanda agregada gera efeitos em cadeia que são inevitáveis. Quando uma empresa não vende seus produtos, ela para de fazer novas encomendas, para de contratar trabalhadores, que param de receber salários, que param de consumir e que por fim levam ao fechamento de mais empresas. Isso já está acontecendo neste momento. As famílias perderam seus empregos e suas rendas. Já as empresas perderam vendas e ficaram sem fluxo de caixa. Infelizmente, a economia brasileira está agonizando no curto prazo. E se políticas públicas de recuperação econômica não forem rapidamente implementadas em nível federal, estadual e municipal, caminhamos para uma recessão profunda de longo prazo que comprometerá mais uma década da economia brasileira. E aqui no estúdio eu recebo hoje a Esther William Ferreira. Ela é pesquisadora e também economista pelo CEPS. Boa noite, Esther. Boa noite. Bom, o cenário, né, não está fácil, mas vamos tentar resgatar, Esther, antes da crise sanitária, antes de falarmos da pandemia, como que o Brasil já está vivendo um momento econômico, antes de a gente falarmos de coronavírus? Então, Patrícia, boa noite a todos e todas que nos ouvem. Quando o vírus chega ao Brasil, ele encontra uma economia que sequer havia se recuperado da crise anterior, da recessão de 2015 e 2016. Nós estávamos com uma recuperação lenta e, se formos falar de uma trajetória, nós estávamos, inclusive, numa estagnação econômica. Os resultados do PIB de 2017, 2018 e 2019 foram na faixa de 1%, né? 1,3% em 2017, 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019. Sendo que no último ano foi inclusive menor do que nos anos anteriores, né? E outros dados também, para além do PIB, que podem mostrar como que estava a nossa economia, dizem respeito, por exemplo, ao mercado de trabalho. Nós chegamos no final de 2019 com uma taxa média de desemprego de 11,9%, que corresponde a 12,6 milhões de pessoas desocupadas. É muita coisa, é muita né? gente. Um grau de informalidade de 41%, que corresponde a 38 milhões de pessoas. Um número de desalentados de 4,6 milhões. Subocupados por insuficiência de horas, que são aquelas pessoas que querem trabalhar mais, mas não têm emprego que lhes possibilite isso, tínhamos 6 milhões de pessoas, ou seja, nós já estávamos com uma economia, ao contrário do que se dizia, né, que a gente ouvia falar, que estávamos decolando, se usarmos a metáfora, acho que nós já estávamos quase que em pouso forçado. Uhum. Bom, e quando começou a falar-se em pandemia, quando a OMS declarou, né, o início da pandemia, a situação... os reflexos disso, né, na economia internacional começaram a mudar rapidamente. Quando que o Brasil realmente começou a sentir o efeito da pandemia?
eu acho muito interessante, achei muito interessante um estudo que foi feito pela Unicamp, mostrando o seguinte, que houve um contágio econômico antes, né, da pandemia chegar ao Brasil, ou seja, nossa economia foi contaminada já, digamos assim, pelo vírus antes mesmo dele chegar aqui. E isso foi possível ser observado em alguns resultados do PIB do primeiro trimestre, né? Nós vimos ali a queda das exportações, porque os países para os quais nós exportávamos, né, China principalmente, já estava enfrentando a pandemia há mais tempo, desde dezembro, janeiro, fevereiro. Então, nós já vimos ali, por conta disso, uma desaceleração mundial e regional no comércio, e isso repercutiu nas exportações. E, então, você tem expectativas negativas das empresas já sobre demanda e oferta, né, por conta do que está acontecendo no mundo, uma redução efetiva, portanto, do comércio exterior, uma contração do crédito de fluxos financeiros internacionais e também, em decorrência, já uma expectativa por parte dos consumidores de fazer uma demanda por recursos, por dinheiro, por precaução, né? Se precaver, evitando gastos, porque já sabíamos que estava para chegar. E quais são os principais setores da economia que impactaram nessa queda brusca de quase 10%, né? Nós estamos falando de uma retração de 9,7%. Então, desde o início, os setores mais afetados foram aqueles relacionados ao maior risco de contágio, né? Então, por exemplo, setores do setor hoteleiro, setor ligados a lazer e entretenimento, atividades ligadas à alimentação, manufatura, varejo, atividades comerciais, administrativas. E agora, analisando os dados do PIB, esses aqui seriam subsetores, os setores indústria e serviços foram os mais impactados, né? A indústria teve uma retração, como nós vimos na matéria, um recuo muito grande, né, de mais de 12%, 12,3% em relação ao trimestre anterior. E serviços teve um recuo de menos 9,7% em relação ao trimestre anterior. Lembrando que serviços, o setor serviços é responsável por cerca de 70% do valor do PIB. E é os que mais geram emprego e renda, né? Sim, é um cenário muito difícil, né? Até difícil a gente estar aqui na comemoração do dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, numa situação como a que estamos vivendo, né? E olha só, gente, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, do IBGE, mostrou que 4 a cada 10 empresas ainda estão sentindo, sim, o impacto negativo da pandemia do novo coronavírus. Veja na reportagem a seguir. Este salão reabriu as portas no começo de julho. Nos primeiros 30 dias, recuperou a metade do faturamento registrado no mesmo mês do ano passado. Diante do planejamento que foi feito, foi acima do esperado. Embora a gente ofereça toda a estrutura, tenha credibilidade e transpareça confiança, as pessoas ainda têm receio de sair de casa. Mas nem todos os negócios tiveram um bom desempenho, como o Salão de Lucas. A flexibilização do isolamento social ainda não devolveu para a atividade econômica o mesmo vigor, dinamismo de antes da pandemia. 4 em cada 10 empresas ainda sentem os efeitos negativos e o segmento de serviços foi o mais afetado. A crise provocada pela Covid-19 prejudicou principalmente as pequenas empresas, justamente aquelas que mais geram empregos no país. As pequenas empresas, as menos estruturadas, foram as que menos conseguiram acessar crédito, principalmente porque o método que os bancos usam e os critérios que os bancos usam são os mesmos para todas as empresas. Mesmo que as restrições acabem, as pessoas não vão necessariamente voltar aos hábitos absolutamente anteriores. Muita gente com medo, teve uma queda de renda muito grande, muita gente perdeu o emprego. Apesar das dúvidas em relação ao futuro, os números da primeira quinzena de julho mostram uma melhora em relação ao levantamento anterior, feito nos últimos 15 dias de junho, quando 6 em cada 10 empresas relataram dificuldades por conta da pandemia. E do lado do empresário, ele tem que continuar se reinventando, né? Quem não foi tem que ir para o virtual, tem que ir para o delivery, tem que explorar novos modelos de negócio, mesmo que seja tudo feito de uma forma muito manual nesse momento.
Lucas agiu rápido e assim garantiu a sobrevivência do salão nos 4 meses em que permaneceu fechado. A gente conseguiu renegociar contratos de aluguéis, enxugar gastos, cortar custos e dentro do que é possível a gente está bem até. Com certeza, os empresários brasileiros estão fazendo o máximo, né, para se manterem vivos nesse momento de crise. Mas, Esther, como é que você avalia? Então, eu gostaria que você comentasse agora a fala do nosso ministro Paulo Guedes, que ele acredita que a recuperação econômica será, segundo ele, em formato de V, na mesma proporção da queda. Como é que você avalia essa fala do nosso ministro? Então, a recuperação em V, só para esclarecer para quem está nos ouvindo, a recuperação em V é caracterizada por uma queda abrupta da atividade econômica e uma recuperação muito rápida, né? Não é sendo pessimista, mas realista, eu acredito que não é possível essa recuperação dessa forma. Pelo seguinte, se nós observarmos os resultados do PIB, agora do segundo trimestre, nós tivemos um retrocesso em termos de valores, um retrocesso de 11 anos em 6 meses. Ou seja, é muito forte essa queda, só para a gente ter uma noção do quão abrupta ela é. E imaginar que nós vamos recuperar rapidamente esse retrocesso seria assumir que nós vamos ter um crescimento absurdo a partir do 3º, do 4º trimestre. Teria que acontecer algo muito extraordinário, Sim, né? que não que historicamente não acontece. Nós teríamos que ter um crescimento aí de 5%, 6% no 3º e no 4º trimestre. Isso historicamente nunca aconteceu. E outra, eu acredito que a recuperação, então, ela não vai se dar de forma linear, porque numa curva, numa reta de V seria linear, não acredito que essa recuperação seria linear, mas sim com volatilidade, ou seja, com oscilações. Dado que nós ainda estamos em pandemia, até que surja uma vacina, nós continuaremos nessa situação de talvez abre e fecha, né, das atividades econômicas, então você tem uma oscilação. Se formos querer usar aí uma imagem para exemplificar isso, talvez seria um eletrocardiograma, né? Aquele movimento de sobe e desce, né? Em pequenas Vs curtos e oscilando, né? Seria isso. Então, de fato, não é possível termos essa recuperação em V como ele está colocando, como ele está falando. Esther, e você gostaria também da sua análise, né, dos pontos negativos e positivos das ações do governo federal para o enfrentamento dessa crise que a gente sabe que não é somente enfrentada pelo nosso país, mas sim uma crise internacional. Desde o início da pandemia, nós percebemos uma dificuldade do governo, uma resistência no enfrentamento da pandemia, da crise, quanto a ampliar gastos públicos, né, para enfrentar a pandemia. Nós percebemos ali no início, já as primeiras medidas não estavam vindo com recursos novos, mas com remanejamento de recursos. Depois o governo foi forçado, né, digamos assim, ele foi forçado a abandonar ou a deixar de lado a agenda econômica que ele vinha adotando, né, desde o início do governo Bolsonaro, né, uma agenda voltada e fundamentada num arcabouço neoliberal, um arcabouço também de austeridade fiscal. O governo teve que deixar isso, inclusive teve que deixar o teto de gastos também, porque não era possível enfrentar a pandemia tendo o teto de gastos como limitador. E aí você tem, então, a formulação de medidas que, a meu ver, né, foram tardias, algumas foram tardias, especialmente, por exemplo, para sustentação de empresas. A gente viu muitas empresas fechando porque não conseguiram acesso ao crédito, então essas medidas demoraram, né? Sim. E mesmo a medida de auxílio emergencial, o governo teve uma resistência inicialmente, né, propondo aí R$200, depois chegou o seu valor de 600 após pressão da sociedade. Esther, olha, a gente ainda volta a falar sobre esse assunto, mas agora uma pausa rápida para a gente saber como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Veja. Em Uberlândia, terça com predomínio de sol. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima 33. Patos de Minas também tem dia ensolarado, mínima 21 e máxima 33. Ituiutaba segue a mesma tendência, com variação de 20 e 38 graus.
Previsão de sol também em Monte Carmelo, temperaturas entre 19 e 34 graus. Terça de sol em Araxá, por lá, mínima 20 e máxima 33. Voltando aqui com a Esther no estúdio, a Esther é pesquisadora, economista. Estamos falando sobre a queda do PIB histórica em meio, né, claro, a uma crise também sanitária, que é a pandemia da Covid-19. Bom, estamos chegando já na reta finalzinha do nosso jornal, Esther, então eu gostaria que a gente falasse se é possível fazer projeções para o futuro. Eu sei que é complicado, porque é uma situação atípica, mas o que a gente pode esperar para o nosso futuro em breve, né, o ano que vem? Então, Patrícia, nós temos que pensar o seguinte, eu quero falar para todo mundo, a gente tem que pensar que o que nós projetamos para o futuro, o enfrentamento da crise, né, que nós temos que fazer em 2021, ele começa agora. Né? Ele começa já com o envio da proposta de orçamento do governo para a Câmara. Né? E, infelizmente, pelo que a gente observa do orçamento que foi encaminhado, a mensagem que o governo federal está deixando para a gente é que, de acordo com o que está no orçamento, cortes, né, para a saúde, em plena pandemia ainda, né, porque a pandemia não termina em 31 de dezembro com o fim da calamidade pública. Né? A pandemia continua, a crise e seus efeitos econômicos e sociais continuam ainda mais. Ainda que tenhamos a vacina, quem sabe no primeiro semestre, nós vamos ter os impactos econômicos e sociais dessa crise prolongados no tempo. Então, as perspectivas não são as melhores se a gente olhar o orçamento que foi mandado para a Câmara dos Deputados. Vamos ver se há alguma mudança, se há propostas ali para que se altere isso, porque, de acordo com o que está sendo colocado ali, eu não vi ainda qualquer proposta do governo de enfrentamento à crise ano que vem. Estamos voltando a uma agenda econômica que não estava dando certo, né? Estamos retornando com essa agenda assentada num teto de gastos que limita a ação do Estado para enfrentar essa crise. Bom, te agradeço muito já, viu, Esther, pela sua participação e a gente já despede por aqui, viu? Obrigada. Olha, gente, a Secretaria Municipal divulgou mais um boletim atualizado da Covid-19 aqui em Uberlândia. Mais de 22 mil casos foram confirmados do novo coronavírus nas últimas 24 horas. E o boletim não apresentou nenhum novo caso confirmado. Uberlândia tem 448 mortes pela Covid. Os leitos de UTI ainda estão lotados, com cerca de 89% do número de ocupação, né? Está muito próximo de estar lotados. E em Minas Gerais, são cerca de 236 mil pessoas que testaram positivos para a Covid-19. Cerca de 30 mil pessoas estão aguardando os exames laboratoriais. O estado registrou até o momento 5.851 mortes. Bom, é um cenário muito preocupante. Agora, falando do cenário nacional, nesse dia 7 de setembro, dia que deveríamos estar comemorando a independência do Brasil, praias lotadas foram fotografadas e registrados em diversas cidades do nosso litoral. Mesmo tendo, né, hoje, 126 mil mortes registradas em nosso país. Então é por isso que, mais uma vez, nós pedimos, se puder, fique em casa. Essa edição do Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a obrigatoriedade da vacina. Tchau e até amanhã.